E aí, pessoal, aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês. Pessoal, hoje com o terceiro programa do Tato Entrevista, hoje com um cara show de bola, para quem não conhece, eu estou entrevistando hoje o Mustelão. Mustelão, manda um salve pra galera, por gentileza, cara. E aí, molecadinha, beleza? Suave, suave. Ó, prazerzão tá aqui, mano. Valeu pelo convite. Que isso, valeu você, Mustelão. Inclusive, a galera tava pedindo muito a respeito de você, justamente pelo interesse que a galera tá tendo de entrar no competitivo, viu? No PV é Tá. sempre assim, de vez em quando. Eu vi que rolou uma pá de pergunta lá, galera. Tipo, eu tô até com o post aberto aqui. Rolou um monte de pergunta da galera. Falou que ia ter um monte de parada lá. Falei, mano, eu vou preparado que vai vir. Vamos metralhar o Mustela hoje. Tem gente que embute 3 perguntas numa só, é uma beleza, mano. É, 1, 2, 3. Aproveita, não aproveita, deixa e já engloba 3 de uma vez. Mas beleza, então. Tamo aí isso, pra sanar as dúvidas. Bom, gente, lembrando que eu não, tipo, como é que eu posso dizer assim, eu não editei nada aqui, as perguntas que vocês mandaram pra mim, eu tô agora direcionando o Mustelão pra ele responder, então se tiver alguma pergunta polêmica, o Mustelão não vai fugir. Vambora, aí é que é legal, aí é que é show de bola. Fechou então, Mustelão. Bom, a primeira pergunta aqui é do Felipe Ferreira Santos, ele perguntou como você entrou no cenário de jogos como narrador, e ele deu aquele up básico, muito obrigado pelo up, viu, Felipe? Valeu, mano, valeu, Felipe. Cara, assim, a coisa foi meio que natural. A gente tinha o Prakenexo, a gente começou lá em 2012, as ideias, em 2013 começamos o Prakenexo, que era um canal de jogo. Basicamente a gente fazia gameplay de tudo, fazia Smite, fazia Combat Arms, aí fazia Mega Man, fazia jogo de PC, fazia um monte de coisa, tinha velharia, que a gente fazia jogo de emulador, essas paradas. E aí a gente começou a jogar Smite, começou a se envolver com Smite, começamos a fazer live. Aí rolou o primeiro torneio, né, que foi o torneio de lançamento, que era o torneio de 200k lá de lançamento do Smite e tudo mais, e não tinha ninguém no Brasil, não tinha nenhuma publisher no Brasil pra poder fazer o torneio. Aí o que a gente fez? A gente entrou em contato com a Harris, falou assim, olha, a gente tem um canal, a gente tem aí um tanto de inscritos, nem lembro quanto era pouca coisa. A gente tem um tanto de inscritos aí, mas a gente tem uma base legal, a gente faz uns tutoriais, faz gameplay semanal, a gente pode retransmitir? Aí os caras falaram, não, beleza, pode retransmitir, não tem problema. A gente pegamos contato certinho, porque não podia fazer a retransmissão da transmissão deles, né? Porque tava o Smite Game 2, que era o outro canal deles na Twitch, e a gente. Então, se alguém visse, podia dar BO, os caras podiam dropar nosso canal. A gente foi lá, conversou com os caras tudo certinho, pode, beleza. A gente nunca tinha narrado, nunca tinha se metido em competitivo, não sabia quem era Tichinha, quem era Toboco, quem era Gruntar, Gordox, não sabia nada. A gente só sabia que a gente jogava. Tipo, aí beleza, vamos fazer Smite? Vamos. Aí a gente começou a fazer a retransmissão deles do jeito que deu lá, com notebook full hack, do jeito que dava, desde do escritório lá que a gente trabalhava. Começamos a fazer a transmissão. A gente fez a primeira transmissão lá, foi em 2015, se não me engano. Não, 2015 foi o Mundial. Foi um ano antes. Aí a gente fez essa transmissão, tipo, sem saber narrar, a gente não tinha técnica de narração, não tinha nada. O que a gente fez foi pegar todos os itens que tinha no Smite e printar numa folha sulfite para poder comentar alguma coisa, e a gente foi falando que sabia. Loucura, hein? E ali a gente inventou de narrar, entendeu? Foi ali que começou. Aí depois, no final do ano, teve um torneio de X1, um dos bro do Bolinho, das antigas do Smite, ele fez um torneio de X1 e falou assim, cara, vocês narram pra gente? A gente falou, beleza, a gente narra. Aí a gente já tinha trocado uma ideia com o pessoal da Level Up, já tinha conhecido eles no Anime Friends, os caras viraram e falaram assim, já que vocês vão narrar, não quer narrar no nosso canal? Aí a gente pegou e falou, beleza, vambora, fizemos um evento do moleque no canal lá, foi um puta sucesso, todo mundo curtiu. Em janeiro, eles chegaram e falaram assim, vem narrar o Mundial. Vamos ver se vocês conseguem. Aí botaram a gente no estúdio com o Skit, com o Gruntar, com os caras monstrão mesmo, que a gente calou a boca e falou assim, bom, ferrou, né? A gente sentou no cantinho assim e falou, vamos olhar e aprender. Foi assim, foi meio que veio como a gente já tinha os tutoriais, a parada toda, o gameplay, a galera curtia, a gente fazia live 3 vezes por semana, a gente meio que se meteu na loucura e chegamos aqui. Quando tá na veia, você deslancha pra caramba, não importa as dificuldades no meio do caminho, cara, né, Marcelo? A gente falou, mano, vamos fazer. Eu e o Bu, a gente estudou na mesma faculdade em épocas diferentes, e aí eu fui trabalhar com ele, abri uma vaga de emprego na agência dele, fui trabalhar com ele, e aí todo final do expediente a gente começava a jogar. Pegava Combat Arms, ou Left 4 Dead, essas coisas, vamos jogar? Vamos, beleza. E aí a gente começava a falar muita besteira, falar muita zoeira, e aí uma mina que trabalhava com a gente falou assim, por que vocês não gravam isso, faz um canal? A gente falou, beleza, né, tá na moda, vambora. Só que a gente começou a fazer, começou a jogar sério, começou a entender, começou trabalhar no bagulho, e a coisa foi crescendo. Tinha vários canais na época, tinha o Rayar mesmo, era um dos maiores na época, ele que começou no Smite, né? Agora voltou lá, tá lá na BGL, e ele era, tipo, top do top. A gente falava, caralho, mano, o canal do Rayar é grande, hein, mano. Hoje o nosso canal ficou grande, ficou igual ele, tive a honra de trabalhar com o Rayar, é meu brother, meu parça.
Então é legal você ver assim, tipo, a coisa começou e vambora. A gente nem sonhava em trabalhar com o jogo, é 2 publicitários, tá ligado? Aí já tá no que gosta, né? E hoje a Isso. tendência é crescer mais e mais, né? Porque o cenário tá muito forte, né? Então a questão de narração... Assim, como todo, aquilo que a gente fala, tem problemas? Tem problemas, mas são problemas assim que a gente dá pra resolver, se pensar, se respirar, trabalhar, dá pra resolver. E o cenário promete, cara, porque é mercado novo, né? Entendi. Principalmente narração. Jogador tem muito, velho. Narrador a gente tá implorando, eu tô implorando, eu falo pra todo mundo, eu não quero monopólio, eu não quero só Mustela no bagulho, tem que ter mais narrador. Ah, tá aí, então vou mandar meu currículo aí futuramente, quem sabe, né? Demorou, mano, vai que vai. Vai que vai. Tá respondido aí, Filipão, ó. Então é isso, cara. Ó, o Anderson Pilar, ele pergunta, que é o Drust, eu não sei se você conhece o Drust, ele faz uma pergunta meio capciosa. Ele diz assim, pediu pra perguntar, ele lembra quando aquele carrinho entrou com tudo? Rapaz, eu vou falar pra você, viu? Se eu for falar só do global de ontem, o que teve de carrinho, Meu tudo, Deus. Ainda bem que eu tava de frente, eu vi, eu não tava de costa, eu vi o carrinho entrando. Ah, graças a Deus. então tá tranquilo agora. Bom, Drew, você respondido aí, né? Bem simples, né? Bom... É simples, eu vi o carrinho entrar, eu tava longe, não tava participando ali do fato do carrinho entrar. Meu Deus. Ó, esse cara aqui, ele é uma figura, acho que ele é um dos humoristas mais... como é que eu posso dizer? Acho que mais sem graça, mas a galera curte. É o Vinícius... é o Vinícius Peron Crepaldi, vulgo Bosteta, né? Eu acho que ele é um dos humoristas Bosteta. Nutella mesmo, né? Não aqueles raiz que realmente tinha graça, né? Ele consegue, ele fica postando aqueles memes desgraçados dele, aquelas porcaria, aí eu vou lá e falo, puta, deixa de seguir o Bosteta. Aí fica vazio o meu Facebook, eu fico triste, eu falo, não, vou seguir o Bosteta de novo, porque eu quero ver. Tem que curtir, aí, né? É mais ou menos, é uma reação dupla. Meu Deus, acho que ele estimula aquele ódio gratuito de vez em quando, né? Pois é, né? Pois é. Ele faz o marketing da rueza com ali, certeza. Né? Talkwise é conhecida por muitas pessoas. Ó, ele pergunta assim, por que Bosteta é o melhor nick do mundo? Cara, é muito simples, muito simples. Que nem falar dos brother. Teve uns brother ali, vou citar o meu querido Chosen, né? E aqueles nick, tipo, tô fedendo. Esse nick, a Harris pega, fala, mano, tipo, nossa, isso é ofensivo pra cacete. Não pode, não vai fazer. Vai pegar um gringo pra... Você vai tomar ban da vida. Vai pegar um gringo pra narrar esse nick. Como é que vai ser? Então, entendeu? Agora não, Bosteta, mano. Bosteta. Ele mistura bosta com teta e ele consegue ser um negócio totalmente ofensivo, totalmente feio, ao mesmo tempo é sonoro e ninguém enche o saco. É perfeito esse nick, velho. Tem o raiva de chamar Mustela no Bosteta. Você tá assim... Funciona, ofende e não fala nada. Ali é stealth. É uma coisa de outro mundo, né? Só o cara muito inteligente pra criar um nick desse, né? Não tem jeito. Eu falo, da onde veio o estalo, sabe? Assim, tipo, ele bateu a cabeça na nuvenzinha, assim, tipo, ele, pô, vou criar meu nick vai ser Lorde Destruidor. Aí vem plim, Bosteta. Bosteta, cara. Eu pensei tanto pelo meu nick, eu duvido que ele pensou assim. Não, esses nomes aí é sensacional, não tem nem o que falar, sabe? Você dá like porque merece, né? Não, acabou, não tem o que falar. Eu rachei, a primeira vez que eu vi o nick, eu rachei e falei, putz, que nick tosco. Meu. Sabe aquela coisa de tão ruim é bom? Então, é por isso que o nick do Bosteta mesma coisa os memes. É ruim, mas você curte. Você dá uma risadinha ali. Que nem o último que ele fez lá Ele fez aquele lá dos Platina, que nada é culpa dos Platina. É. Entendeu? É sempre o time, não sei o que. Sempre troll, não sei o que. Para com isso. Eu falei, mas tem verdade. Meu Deus, esse Bosteta é sem noção. Bom, ó, a próxima pergunta do Cauê Lucas. Esse momento acho que você vai guardar pra sempre, hein, Mustelão? Olha, ele pergunta o seguinte. Como você se sente narrando momentos épicos, marcantes e únicos, como, por exemplo, o famoso quadro do Ground Forge no jogo da Atomic Shell, atual Infinity Sports versus Dogma? Cara, isso é show de bola. Eu acho que uma das coisas mais legais é assim, tem muita gente que fala, mas você grava o global, e aí você assistiu o jogo, aí depois você editou o jogo, aí chega lá pra narrar e você já sabe do resultado, você não consegue pôr emoção. É diferente, cara, porque, primeiro, a gente vê tanto jogo que você acaba anestesiando, você não lembra das coisas. Tipo, a gente vê tanto jogo o tempo todo que você não lembra o que aconteceu. Lógico, um quadro eu vou lembrar. Mas aí, é tipo assim, por exemplo, rolou no domingo. Aí eu falo, puta, mano, legal, tem um quadro pra narrar. Eu tô quieto aqui na minha, moscando aqui em casa. Falo, puta, tem um quadro pra narrar. E eu já entro no jogo naquela vibe. Eu sei assim, puta, aquela hora vai ter o quadro aqui, vai ser muito louco, eu vou pirar, vou fazer a galera pirar. É show de bola. Lógico que quando, que nem acontece na Chaser, porque a Chaser não sei o que grava, obviamente.
E aí acontece de, tipo, tá ligado? Ele não me fala as coisas. E aí acontece um quadro aqui, um pentakill. É muito louco, cara. Tipo, é aquela vibe, assim, de coisa diferente acontecendo. É tipo narrar aqueles gols do meio do campo, É assim, que sabe? Tipo, dá uma vibe porque a galera pira. É é muito aquela louco. coisa, né? Vocês não simplesmente narram, mas vocês estão ali pra entregar uma emoção pra galera, né? Então acho que isso é o ápice, né, de tudo aí. Porque, cara, é assim, sinceramente, eu não sou um cara de assistir live, sabe? Eu não pego, assim, uma live, tipo, tá rolando, sei lá, tá rolando o CBLOL, tá rolando a SPL do Smite, tá rolando Paladins Premiere. Eu não sou aquele cara que pega e, puta, vou assistir, BGL, pego e vou assistir. Não assisto. Pra falar que eu assisto alguma coisa, tipo assim, quando teve uma narração presencial muito boa, fodida de alguém, os caras tá todo mundo elogiando, eu falo, puta, vamos ver como é que o cara faz, Uhum. porque eu vou assistir e vou pegar as manhas do narrador, porque eu não tenho curso de narração, né? Não tive curso de narração. Então eu pego muito dos caras que eu trabalho junto. Às vezes alguém tá falando assim, nossa, arregaçou, não sei o quê. Eu vou assistir. Que nem rolou ali a final do presencial do Paladins ali com o Murilo, mano. Eu grudei na cadeira e falei, mano, vamos assistir o cara, porque o cara, né, é um puta narrador. Então, tipo assim, aí eu assisto, mas pegar pra assistir eu não assisto. Por quê? Porque os caras são meio mortos. Você pega até o Smite, por mais que eu goste do Rain Day muito, né, da qualidade que ele passa, mas é uma coisa tipo assim, tá levando ali, olha que Eles legal, são muito escolheu mais dois, técnicos, só técnica, né? Mas não tem tanta entendeu? vibração, né? Acho que isso é o que sente E a gente é falta, né? A BR. gente é raiz, né, meu? A gente vê pelo A gente é futebol, né? BR, né, velho? Por mais que muita gente não goste, mas desde moleque tu cresceu ouvindo o Galvão Bueno berrar, Verdade. entendeu? Brasileiro gosta do quê? Gosta de futebol. Brasileiro gosta de jogo disputado. Aquela coisa de tipo, dar beijo no brasão da camisa, entendeu? Então o que eu penso é o seguinte: deixa os caras, que nem deixa o Ferdi, o Bu, que são os caras mais técnicos, né? O Bu na parte mais técnica, o Ferdi na parte mais tática. Eu deixo os caras passar tudo que eles têm de informação e a minha parte é, tipo, agitar a galera. Sabe aquele cara que vai, tipo, Liminha, vou subir e fazer, ei, pra todo mundo gritar. Essa é a ideia, é Exato. o que eu tento É fazer. um vai complementando o outro ali, né? Então. Eu e o Bu, a gente costumava fazer uma coisa no Smite que era interessante. Outra coisa que também foi uma evolução natural, né? A gente costumava fazer no Smite assim. Eu tô comentando uma parte técnica. Começou uma fight, ele vai e começa a narrar. Aí ele narrou, beleza. Aí ele tá comentando. Começou uma fight, a gente meio que dividia isso, sabe? Meio que os dois, narrador barra comentarista. Virava meio que uma conversa. Só que a gente sacou que ele é muito melhor, 1000 vezes melhor com estatística, com dados, com estudo de jogo, com estudo do meta do game. Ele é muito melhor nisso. E eu era melhor na parte de falar merda, de fazer a zoeira, de dar os berros. A gente dividiu, falou, não, vamos desse jeito. Aí a coisa foi caminhando até que ele virou analista e eu virei comentarista. Entendeu? Entendi. É legal isso. É maneiro, cara. Eu falo assim, não é hipocrisia nem nada, mas eu falo assim, eu curto muito essa questão do que vocês têm implementado mesmo no cenário, dessa coisa descontraída, aí vai lá o Bu fazer informações, o check-up, o checklist de cada time, então acho que isso acaba aqui complementando um outro e fica muito bacana. Não é aquele negócio travado assim, que nem a gente acabou de falar, que os caras falam mais pausado, um pouquinho mais técnico assim, que acaba sendo um pouco mais chato, né? Mas... A gente tenta fazer assim, a gente tenta meio que mesclar, porque assim, se ficar só na zoeira, vai ficar chato, porque tá acontecendo um monte de coisa, um monte de informação, são dois times diferentes, com jogadores que tem um histórico, então se a gente ficar só na zoeira, vai encher o saco, porque você não tá passando informação. Sim. Se você fica só na informação, é que nem bula de remédio, você vai ficar lendo ali um monte de número, vai ficar falando um monte de coisa e você não passa a empolgação. Às vezes, como acontece isso, que eu berrei, que nem uma gazela quando o Groundford fez o Brasil, eu achei animal, ninguém tava esperando, entendeu? Tipo assim, o time, eles eram, naquele jogo, entre aspas, o time desafiante, o cara chega e só com um quadra kill, né, galera? Então, tipo assim, eu acho que tem que ter o meio. Aí, na hora que eu fiz a zoeira toda, não sei o que, o Bu entra com a parte mais técnica. Então, eu acho que complementa. A gente tenta fazer os 50-50. Lógico que tem dia que a gente tá mais zoeiro, tem dia que tá mais técnico, mas a ideia é essa. Isso aí. Bom, a próxima pergunta aqui é do Renan Reis. Sim. Essa pergunta é muito importante, viu, Moção? Acho que é bom você se atentar, que é em relação ao seu tamanho. Beleza. Qual é o seu real tamanho? Ele fala assim, cada dia você está com um tamanho diferente. Até no presencial na Rockets você tava com um tamanho diferente. Afinal, qual é o seu tamanho, Marcelão? Então, a gente zoa muito, porque é uma desgraça. Porque o Bu, ele tem 1,93. Nem parece, pô. Tá sentado ali, você nem percebe, né, cara? 1,93. Então, aí tem uma foto que a gente fez zoando, inclusive, que tá... Isso foi lá na X5, quando era outra arena ainda, que tava o King Oren da Level Up, que tem 1,90 e muitos também, é gigantesco, é maior que o Bu e eu. E eu tenho 1,72. Então, o que acontece? Eu bato no ombro dos caras. O que eu fiz? Eu abaixei pra tirar foto. Então, tipo, eu fiquei na altura do umbigo dos caras. Aí virou zoeira. Aí a gente sempre zoa, porque, tipo, tá ligado? Não tem. Todo mundo que eu vou tirar foto, os caras chegam bem e falam assim: caralho, eu achei que você era maior. Eu achei que você tinha 2 metros. Não tem 2 metros. Mas aí não tem decepção, não, né? Você aceita tranquilamente, né?
Ah, de boa. Eu aceito e eu zoo, né? Eu aloprando, até falei. Quando eu fui criar o nick, eu falei pro Bull, vou pôr o meu nick de mentira, que mentira tem perna curta. Mas aí já tava usando mentira, aí eu botei costela. Bom, Renan, tá respondido aí, cara. É 1,72. 1,72 aí, Mustelão. 1,72. Meu Deus. Não chega a ser assim, carcereiro de gaiola, mas também não sou alto. Não, vamos supor, é uma altura, uma altura respeitável, eu diria, certo? Fica melhor assim? Respeitável, né? A gente deixa crescer barba, deixa crescer cabelo pra parecer mais Exatamente, malvado, cara. É uma altura assim, tipo... Eu só jogo de anão. Então, aí você tem um privilégio. Barba Você tem um de privilégio, porque assim, eu tenho acho que 1,85, 1,86, só que eu tentei toda a minha vida, assim, depois dos 18, fazer com que a minha barba crescesse. Só que não tem, cara. Não tem como. É aquele João Três Pelos. Nasce um aqui no bigodinho, nasce aqui do lado e não tem uma barba de respeito. É tipo Zaga Exatamente. De Várzea, né? Um aqui, outro aqui. Mas é meio mentiroso, cara, que a minha barba ela não cresce aqui do lado aqui. Eu deixo, tipo, 20 anos, ela cresce embaixo. Aqui, ó. Mas foi crescer, vou falar pra você, bigode foi crescer depois dos 25. Não, aí a questão de você usar aqueles famosos cremes lá que faz o negócio crescer pra... Aqueles tônicos, exatamente. Né, do pica-pau. Pra estar mais respeitável, assim, pra mulherada e tal, né? Meu Deus. A próxima pergunta aqui é do Rafael Barros. Ó, ele fala uma pergunta polêmica. E, moça, você falou que você não iria fugir da polêmica. Você falou que você não iria fugir da polêmica, então eu espero que dê tudo certo aqui. Ele diz o seguinte: você prefere narrar do lado do Bu ou comentar do lado do Murilo Show? Peraí, estão me ligando aqui. Calma aí. É o seguinte. Cara, eu acho que são duas experiências diferentes. Porque assim, primeiro, dessa história toda que eu contei aí, desde o começo eu comecei fazendo as paradas com o Bu e tipo assim, a gente narrava, era dupla. Ia contratar a gente, era dupla. Então assim, a gente tem uma sinergia que a gente fica sem narrar, tipo... 3, 4 meses, porque como já aconteceu, da gente ficar, a época que eu fiquei na BGL sozinho, ele tava fora fazendo outros trabalhos, não tava narrando. A gente se encontrava pra narrar, pô, a gente sabe o timing um do outro. Então, assim, por exemplo, eu sei o que ele vai entregar, ele sabe o que eu vou entregar. Isso é, tipo, show de bola. É tipo você jogar com o teu duo ali, sabendo exatamente o que ele vai fazer. Isso é muito legal. A parte legal de narrar com o Murilo, que também foi uma parte legal de narrar com o Gordox, é que é o seguinte, eu tô de comentarista. Então, se eu tô de comentarista, o cara que vai fazer o show. Sim. Eu parava e ficava olhando, velho. Parava e ficava olhando. Eu peguei muitas das coisas que eu peguei de técnica de respiração, técnica de improviso, técnica do que falar pra chamar a galera, do que repetir, do que não repetir. Muita coisa que eu peguei foi observando o Murilo na rádio do lado dele, perguntando coisas pra ele, observando o Gordox improvisar também. Então assim, eu acho que são experiências diferentes. Tipo, nada como tá em casa. Você fala assim, puta, você precisa narrar, sei lá, um jogo que eu nunca narrei na vida, sei lá, você precisa narrar Dota. Quem você quer do teu lado? Puta, eu quero o Bu porque ele manja e ele vai estudar. Ele não pode não manjar do jogo, mas ele vai estudar, a gente... Aí entrosamento já vai estar mais tranquilo, né? Assim, ó, então, entendeu? Tipo, eu já sei o que ele vai entregar. Mas se você chegar pra mim e falar assim, ó, tem um narrador de Dota que é muito bom e eu preciso que você comente Dota. Pô, vou prestar atenção no cara narrando e vou estudar o jogo. Entendeu? Assim, a vantagem de você... Na verdade, eu meio que não fugi da pergunta, mas não respondi. Tipo assim, são coisas diferentes. Se você falar pra eu narrar do lado do Murilo, eu vou sentar, vou assistir o show e vou tentar aprender o máximo possível. Do mesmo jeito com ele, se for com Tichinha, se for com Gordox, eu vou sentar, vou prestar atenção. Pô, eu sou um narrador, então como que o cara tá fazendo? Onde que tem técnica? Onde que tem não sei o quê? Porque eles estão fazendo há mais tempo que eu. Então, né, que eu puder aprender... Entendi. Seria mais, assim, momentos, né? Momentos melhores com um e com o outro ali. Dependendo, logicamente, do jogo, que nem você falou, né? Eu acho que deve ser por aí mesmo, exatamente. Você fala pra mim, ó, eu preciso de uma dupla. Se você chegar pra mim agora e falar, se você é de uma desenvolvedora, qualquer coisa, você fala assim, puta, eu preciso de uma dupla de narração. Você tem uma dupla de narração aí, você consegue estudar o jogo que tem uma dupla de narração? Eu vou falar pra você, ó, velho, eu e o Bu. Ali eu sei que a gente manja, eu sei que se eu chegar pra ele e falar, mano, estuda esse jogo, ele vai ficar 2 meses com a cara enfiada no jogo e vai entregar uma análise. E eu vou fazer a parte do show. Então ali, eu sei, se você falar isso, beleza. Agora, se você falar pra mim, porra, vai narrar com o Murilo, vai narrar com o Gordox, mano, eu vou sentar e vou assistir. Entendeu? Bom, pra absorver mais conhecimento. Respondido aí, Rafael. Tranquilo? Bom, agora é o cara do quadra. Agora é o Sr. Groundforge. Sr. Groundforge, né? Que nome forte, né? Né? Pesado, né? Ele... Não Bosteta, então, esse é mais respeitoso que Bosteta, eu tenho que falar. Groundforge é nome forte. Ó, ele pergunta o seguinte: essa primeira pergunta dele é basicamente um pouco parecida com a do primeiro, que foi do Felipe Ferreira. Ele fala o seguinte: como foi a caminhada para virar um narrador? Aí ele pergunta o que você estudou, onde aprendeu, como treinava, como é que era o narrador e como é para um narrador ser contratado para narrar um jogo e ter que aprender um monte de coisa sobre ele para dessa forma poder fazer uma narração de qualidade. Cara, a
aquela história, foi natural mesmo, né? Não vou repetir a história inteira, mas Sim. aquilo foi uma coisa, tipo, foi natural, a gente não tinha ideia de virar narrador. A gente fez aquele primeiro do Smite porque não tinha quem fizesse. Tanto que, quando a Level Up veio, a Level Up trouxe Gortox, Tichinha, Toboco, não sei mais quem lá, a gente falou e falou assim, pô, colocaram, né, os medalhão do mercado, a gente não vai mais narrar, eles não vão chamar, a gente vão deixar esses caras, a galera gosta deles, eles têm uma fanbase grande, a gente não vai. O que a gente fez? Tava tendo as eliminatórias pro campeonato. A gente montou um time, que era o PKN Gaming, que era do Prakenex, a gente montou um time e a gente participou como jogador, entendeu? A gente nem tinha pretensão de falar, vamos continuar com o canal do YouTube, acabou. E aí acabou que no final do 2014, no começo de 2015, a gente foi narrar o Mundial e acabou ficando por aqui. Mas assim, esse negócio de narrar é interessante, de ter que aprender, porque eu comecei a jogar Paladins um pouquinho antes da Brasil Paladins League do ano passado, aquela que era feita lá na BRMA, e o Thiago, que na época tava na Level Up, ele falou, cara, você consegue narrar o Paladins? Porque eu já tinha enchido o saco dele um pouquinho, falei, pô, você tem Smite, não sei o quê, por que você não pega outro jogo da Harris e tal pra gente fazer? Mas não rolava nada, aí a Harris veio e pediu, aí ele entrou em contato comigo e falou, cara, você consegue narrar Paladins? Eu falei, ó, nunca narrei FPS na minha vida. E o Paladins ainda é um FPS um pouco mais rápido, né? Mais pancadaria, não tem aquela coisa tática de bomb site, não sei o quê, vai smocar. Aquela coisa mais frenética, né? Qualquer skill ali na hora já muda a história. E até então, eu só tinha narrado Smite. Smite é aquela coisa, rola uma fight, 3 minutos de cara farmando que você fica conversando, né? Eu falei, mano, vambora. Eu falei, eu vou estudar o jogo e vambora. Ele falou, beleza, você tem 2 semanas. Mano, eu enfiei a cara no bagulho que eu era nível 0, eu cheguei a nível 20 e tanto, fritando assim, tipo, estudando mesmo, fazendo anotação, jogava além do skill, tentava jogar narrando ao mesmo tempo pra saber o que eu tava falando, pra conhecer, comecei a decorar nome de skill. E aí, tipo, foi embaçado. Tinha muita coisa anotada, eu devo ter um caderninho aqui em algum lugar, com tudo anotado, nome de jogador, porque eu não conhecia ninguém, não sabia de nada do jogo, não sabia de nada do cenário. Então é um desafio interessante, eu gosto quando acontece isso. Tipo, lógico, se você chegar pra mim e falar assim, puta, vamos narrar Battle Riot? Tipo, Battle Riot eu tô jogando. Vamos narrar Overwatch eu jogo. Mas se alguém chegar pra mim e falar, sei lá, tipo, por exemplo, um jogo que eu comecei a ver agora, que eu nem entrei pra jogar, nem falar assim, vamos narrar Zula daqui a 2 semanas? Beleza, eu vou estudar o jogo. Eu gosto desse desafio, entendeu? Se tiver um narrador, um comentarista bom ainda, que vai me passar bastante detalhe, eu acho bem legal. Eu gosto de estudar. É questão que eles propõem uma reciclagem, né, pra vocês. Eu acho que isso é bem válido, né? Então eu acho assim, cara, conhecimento ele não ocupa espaço, entendeu? Coisas que eu falava no Smite, que eu aprendi no Smite, eu uso em análises teóricas no Paladins, coisas do Paladins eu uso às vezes quando eu tô narrando Smite, até pra fazer, a gente fazia muitos estudos no Esporte Pro BR, na época que era Smite Pro BR, a gente costumava fazer muito estudo escrito. Então assim, eu acho que tudo que você puder aprender é melhor, tipo, eu não preciso decorar que não sei o que, bom exemplo, números away, mas o tiro do Androxus dá 600 de dano a cada 0.3 segundos e a mitigação de um non-terminus é 25% de... Não, mas você saber mais ou menos o estudo completo te dá uma visão melhor pra narrar. Eu gosto bastante, gosto de estudar, mas acho que ele tinha mais pergunta além disso. Não, era basicamente isso mesmo. Você já tinha respondido já na primeira etapa o Felipe lá, ele só complementou com mais adicionais. Sim. E pra mim tá show de bola aí no Celão. Beleza. Eu acho assim, sem me alongar muito, mas eu acho assim muito importante. Eu acho que tem muitos caras que eu vi começarem a querer narrar, falavam com a gente de tipo, vocês querem narrador, não sei o que, eu vou começar a comentar. Teve muita gente que fica pelo caminho porque o cara simplesmente não estuda, entendeu? O cara chega assim, você jogar todo dia, você não absorve tudo, você vai absorver, beleza, o que tem que fazer. Mas você pegar, abrir lá um wiki do jogo, você olhar os patches, ler o patch, ver o que mudou, aí você tem coisa pra falar, aí você continua relevante no jogo, entendeu? Você tá entendendo do jogo, você não vai falar groselha. E é isso que é importante. Às vezes o cara fica pelo caminho porque o cara acabou, ele não estuda, passou 3, 4 patches, o cara chega pra comentar, ele não estudou, dependente do jogo, o cara não vai saber o que falar, ele vai acabar sendo engolido por um cara que talvez nem é melhor, nem é mais carismático, mas que estudou Exatamente. Mais. Então acho que o importante é estudar, tá atualizado, é coisa de publicitário. Não, imagina, acho válido porque se você para no tempo como qualquer outra profissão, você acaba se tornando meio que obsoleto, parou com aquilo e, que nem você falou, vem um outro, engole você e segue o caminho dele, vai crescendo e você fica parado. Então, é bem por aí, né? A gente fala, eu falo, às vezes a gente brinca com a molecada, né? A gente fala com a molecada assim, não, mas pô, estuda, senão você vai virar narrador. Né? Estuda, senão você vai ter essa vida de merda. A gente brinca muito assim, mas, cara, tanto eu quanto o Bu, a gente é formado em publicidade, a gente terminou uma faculdade. A gente aplica muito disso, né? A gente é dono da agência Quasar, que tem como produto o Esporte Pro BR e tudo mais, a gente tem outras coisas que a gente faz, então assim,
Estuda, velho. Você estudou, você conseguiu, a gente aplica muito. Na narração, coisa que a gente vai postar, post que a gente vai fazer, vídeo que a gente vai soltar, a gente aplica muito da nossa profissão. Então, tipo, você não é só o narrador, entendeu? Você é um narrador que consegue fazer mais coisas. Isso abre mais chances pra você. Isso vale pra jogadores, isso vale pra qualquer coisa que você for fazer na tua vida. Isso aí, não é simplesmente narrar, mas sim também estudar. Exatamente. Muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui é do Bruno Ortiz. Ele é aquela daqueles modelos lá, tipo 3 em 1, sabe? Basicamente isso. Não é só uma pergunta, não. Bom, a primeira... Hunter, olha a pergunta, Bruno Hunter. Hunter, olha a pergunta. Faz umas perguntas bem interessantes, vamos lá. Bom, a primeira, ele pede para você citar um narrador em que você se inspira ou que curte demais, independente do jogo ou esporte. Qual que seria? Cara, interessante. Narrador, eu vou falar pra você, cara. A coisa começou meio assim, gamer eu sempre fui. Uhum. Gamer, desde que em 93 minha tia falou, vou jogar esse Atari velho fora e me deu. E dali pra frente a coisa foi, Super Nintendo e tudo mais. Eu lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção com narração foi o Paul Page, que ele narrava NASCAR, e no Destruction Derby 2, do Play 1. E eu peguei aquele jogo, inclusive, o fato de eu ir pro lado do heavy metal também, foi por causa daquele jogo, a trilha sonora daquele jogo me chamou muita atenção. Eu lembro que foi a primeira vez que narrador me chamou a atenção. Independente de Galvão Bueno, de Kleber Machado, todo mundo que... Esse foi o que me chamou a atenção por causa você tava jogando, você tava na corrida, aquela trilha sonora, pauleiro, jogo muito louco, e ele berrando na hora que você fazia as coisas, aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu fui pesquisar, ver quem era, eu tinha uns 12, 13 anos. Foi o primeiro cara que eu decorei o nome assim, falei, puta, um narrador que eu gosto, Paul Page, que é um tiozinho, e na NASCAR mesmo eu nunca vi ele fazer nada, porque era NASCAR americana, naquela época TV a cabo era caro pra cacete. Então, era no jogo mesmo, e eu lembro de eu ficar decorando as falas dele. Depois disso, um cara que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe o nome, que é o Larry Huffman, do Rock'n'Roll Racing. Jogava Rock'n'Roll Racing, né, e ele falando os negócios, aquele clássico daquele Vipers about to blow, que ele fala. Mano, eu pirava naquilo, e aí eu fui vendo, aí eu acabei assistindo algumas coisas em casa de parente, de tio, assim, que tinha TV a cabo, vi umas corridas americanas e ele narrando. Foi um outro cara que eu também fui procurar atrás, inclusive ele tá narrando, tem a narração dele no Heavy Metal Machines, né, que é jogo brasileiro. Eu sempre tive vontade de jogar Heavy Metal Machine, mas eu tô ainda demorando pra baixar. Cara, eu comecei a jogar em 2012, ele era um jogo, aí depois ele virou 25 jogos diferentes, agora ele firmou. Agora eu voltei a jogar um pouquinho, mas tá bem diferente do que era. Tá bem legal e, mano, a narração dele... Só isso eu já jogo pra ouvir a narração do cara. Maravilha. Mas foi ele e assim, são esses dois, né? Bom, os caras da NFL também eu assisto muito hoje em dia, gosto bastante. E gosto, um cara que eu sou fã, porque eu sou muito fã de luta livre, né? Do The Rock, do Stone Cold, do Undertaker, da parte do Atitude Era dos anos 90 ali. É o Jim Ross, que é o cowboy. Eu sempre pirei na narração dele e, tipo, fui ver a narração dele em outras coisas depois. Gosto muito, então é um cara que eu gosto muito porque, assim, ele dá show. Ele tá ali, ele fala o nome dos golpes, ele fala o lutador, ele fala a carreira do cara, mas na hora que é pra dar empolgação, porque luta livre é uma coisa, é atuação, né? É uma coisa que todo mundo sabe que é mentira. E ele faz a coisa parecer que é um absurdo. Parecer real, assim, né? É um cara que eu me espelho muito. Eu acho que ele é o cara, assim, que eu assisto muito. Maravilha. Ó, a segunda pergunta dele é: já pensou em ser pro player de algum game ou joga muito bem em algum jogo? Cara, eu vou falar pra você que eu já tentei ser pro player de Smite, não deu muito certo. Então, que foi aquilo que foi basicamente seu carro-chefe foi mais o Smite, né? Foi. A gente começou, foi a experiência ali onde você não sabia nada e vamos aprender, vamos ver como é que estuda, vamos descobrir quem são os narradores, vamos descobrir como é que é uma empresa que desenvolve, foi basicamente ali. Entendi. Então a gente tentou no Smite, tinha um time, né, com a galera e, tipo assim, cara, foi ali que a gente tentou mesmo, a gente até pegou o time do Rayard de frente, o Arcadia, peguei ele, eu de Atena, ele de Baco, ele tomou um cacete, diga-se de passagem, aquele dia. Mas aí eu falei, mano, não sirvo, eu não sou muito, assim, eu jogo jogo online, mas eu sou mais a parte, eu fui pro lado de narração porque eu percebi o seguinte, tipo, é mais ou menos assim, uma metáfora, tipo, eu entendo de futebol, mas eu tenho 2 pés esquerdos, eu preciso chutar a bola. Então, tipo assim, eu não consigo chegar e dar porrada no Skullest, no Paladins, eu não consigo bater de frente com o GTF, eu não consigo bater de frente com ninguém. Cara, o Bosteta me dá um cacete, se ele me pegar. Então, tipo assim, eu falei, velho, eu gosto de jogo, gosto de trabalhar com jogo online, vou estudar, vou virar narrador. Porque assim, eu jogo Paladins, jogo Overwatch, jogo Black Squad, jogo CSGO, mas assim, falar que eu sou monstrão em algum deles, não, eu sou ouro 4 no Paladins. É aquilo, você joga mais tipo um normal game, né? Casual, tranquilo.
Normal game. Pra falar na real, eu sou meio gamer velho, sabe? Eu sou meio aquele cara assim, eu gosto de jogar um Darksiders, eu gosto de jogar um Assassin's Creed, eu gosto de jogar, tipo, jogo mais assim, sabe? Jogar um mesmo de história, de campanha. Coisa Essa que é tá mais a minha bem em pegada. falta hoje em dia, né? Infelizmente, mas... Pois é. Eu gosto de jogo mais assim, sabe? De pegar um jogo de plataforma legal, entendeu? Pegar um jogo assim, show de bola, assim. Eu prefiro. Eu gosto mais de sentar, tipo, não tipo, nossa, eu quero ser grão-mestre, eu quero ser o melhor do mundo. Não, eu gosto de sentar, terminar a história, platinei meu joguinho, acabou. Gosto de jogar no hard, gosto de jogar, porque é mania de quem jogava no Nintendo. Que se você não jogar numa dificuldade inteira, você não vê o jogo inteiro. Então, eu, tipo assim, eu gosto de jogar no hard, gosto de me ferrar, gosto de me lascar jogando, mas eu gosto de jogar jogo mais assim, tipo single player mesmo. Entendi. Bom respondido aí, Hunter. Então vamos lá pra terceira, né? A terceira pergunta dele, que eu te falei, né? Que ele quer fazer 3 em 1. Esses caras gostam de fazer pergunta 3 em 1, então... O cara faz velho. É embaçado, tá? Os caras fazem Vou deixar aberto. Não, gente, pode mandar a pergunta como também, que tá valendo. Bom, ele pergunta se você utiliza algum script nas narrações pra não se perder na hora de falar. Alguma coisa importante, ou é tudo na base da improvisação e de se lembrar? Eu acho que basicamente liga um pouquinho ao que você falou lá atrás, né? Mas se você quiser complementar também... Bom, a script eu não uso. Eu tenho mais ou menos assim. Por exemplo, se tá meio parado o jogo, eu vou falar do Paladins, que é onde a gente tá mais hoje em dia. Tá parado o jogo. Eu tenho aqui, eu tenho tempo. Aqui eu tenho os frag dos caras. Aqui eu tenho o item que ele tá usando. Ali eu tenho vida. Então, tipo, o jogo tá parado, eu vou lançar aquele clássico. 15 minutos de jogo, tá 3x3, o jogo tá pego, não sei o quê. Entendeu? Eu vou falar assim, ó, o cara fechou ali um item tal, tá no nível 3, tá focando tal coisa. Aí eu vou falar, tipo, sei lá, não tá acontecendo muita coisa, tô mostrando o suporte no ponto, vou falar assim, o Maldamba tá no ponto, ele que tá 037, tipo, eu tenho mais ou menos essas coisas na manga pra quando tá parado. Eu vejo assim, vocês narrando lá, parece que é um tempo muito curto pra vocês estarem, né, tipo, na hora ali, falando alguma coisa, outra informação e tal, por isso que eu acho bem trash, realmente, essa parte de narração aí. Então... Pois é. Essa é a parte. Às vezes você tem muita coisa pra falar e tem pouco Exato, tempo. né? O contrário, já no Smite a gente tem coisas demais pra falar, mas você tem tempo demais. Então a partir de 45 minutos. Né? Mas ali eu acho interessante. Eu gosto de fazer assim, não deixar buraco, sabe? Eu não gosto de deixar aquela coisa, tipo assim, aconteceu alguma coisa, os caras estão andando e fica aquele silêncio. Aí quebra as pernas, né? Meu Deus do céu. Eu falo, não é, então, tipo assim, só que eu não vou ficar falando a mesma coisa sempre. Eu não vou ficar o tempo inteiro 3x0, 3x0, 3x0. Às vezes eu puxo comentarista, entendeu? Às vezes quando. No caso, eu e o Bo, a gente já tem aquela coisa. Ele sabe a hora que eu vou parar. O Ferd também tem muito disso. Ele sabe a hora que eu vou parar, ele já começa a falar. Mas às vezes, quando é um cara que não tá muito sincado, eu puxo o cara. Falo, pô, o que você acha de tal coisa? O que você acha disso? Então eu tenho meio que isso, assim. E se eu for falar que eu sigo um script, é que depois que dá aqueles rally que eu fico falando, tipo, 1 minuto berrando e falando rápido pra caramba, eu automaticamente já paro pro comentarista entrar. Entendi. Então talvez isso seja um script. Tipo, colou ali e aí beleza, os caras dominaram o ponto. Aí eu calo a boca e deixo o cara falar. Maravilha. Entendeu? Porque eu acho assim, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo. Não é porque eu sou o narrador e o estrelinha que tem que ficar fazendo showzinho, não. O cara tá ali, o cara tem que falar. É a questão da sintonia de vocês, aí já facilita demais. Então. Tá respondido aí, Hunter, ó. Cara, tá valendo o próximo combo aí também, pode mandar que não tem problema não. Bom, agora a última pergunta que temos aqui é do Wendell, vulgo Fire Dogs ou Dogs, né? Eu postei um vídeo dele lá de uns highlights que ele fez, aí ele falou, ó, pode me chamar agora só de Dogs, então eu vou te chamar só de Dogs então. Mudou, Beleza. não sei. Então ele já deu de antemão já uma novidade para os próximos plays dele, então vai ser só Dogs. Eu acredito, né, que vai ser só Dogs. Deixou o Fire de lado. Ele falou o seguinte, qual o motivo de tanto descaso da Hi-Res no cenário brasileiro? Além das demoras para pagar campeonatos de cristais ou de dinheiro, não tem nenhum investimento da Hi-Res para jogadores de Paladins do Brasil ou da América Latina? Aí ele faz uma pergunta que eu também achei super interessante. Não seria viável uma Premier League para o nosso cenário? Então. Eu acho muito interessante essa pergunta, porque isso é uma coisa que a gente responde muito em box, né? O pessoal vem perguntar, e é fato, o Global Series a gente tá na organização, a gente tá em contato direto com a Hi-Res, e cara, tem um grandíssimo problema, porque assim, o Brasil é um país burocrático, é um país burocrático demais. Então, o que acontece? Às vezes dá BO de premiação por documentação, a gente pede para eles preencherem um formulário, tanto que foi feito agora no Global Series, foi feito o formulário para PayPal, para que a Hi-Res consiga fazer o pagamento pro PayPal. Só que ao mesmo tempo tem uma tramitação gigantesca, porque qualquer coisa que você fizer de campeonato, de concurso, qualquer parada, você tem que passar pela Caixa Econômica.
Então, passando pela Caixa Econômica Federal, aí você tem que preencher uma pá de requisito, tem que ter um monte de coisa. Aí acontece aquilo que aconteceu no Smite, que é menor de 17 anos, entendeu? Então, assim, tem que amarrar tudo muito certinho. E aí são 2 países conversando com economias completamente diferentes e dá uma zona, cara. Então, pra resolver é difícil. Tá atrasado pra caramba o esquema aí do Global Series. Esse descaso, né? Que eles falaram assim, era de 30 a 60 dias. Já passou 120. E o pessoal ainda nada, né? E nada, o pessoal fica louco e com razão, cara. A gente passa isso pra Harris, do mesmo jeito que eu printo e-mails que eu mando pra Harris, às vezes os jogadores vêm me cobrar, eu printo, mostro pra eles. Falo, olha, realmente tá com problema, a gente tá passando, a gente tem ciência de que tem jogadores parando de jogar por falta de incentivo, tem times bons parando de jogar por falta de incentivo. Pô, primeiro Global Series a gente teve 160 times, né? Agora a gente tem 20. E isso lógico, tem a queda normal dos campeonatos, mas a gente sabe que tem esse problema, que isso desmotiva, porque o cara perde o domingo inteiro, é mãe na orelha, é pai na orelha, entendeu? Namorada. Então a gente sabe que rola isso, a gente tenta resolver de todo jeito. A gente fala pros caras, avisa a Harris, eu aviso muito eles, todo e-mail que eu mando toda semana, porque toda semana eu tenho que mandar tudo certinho pra eles poderem fazer a live de lá. Aviso pra eles que tá tendo problema, pergunto dos pagamentos, eles falam que estão tentando resolver. Então é assim, se eu falar que eu tenho uma resposta, eu não tenho. Sim. Por mais. Não tô defendendo o cliente, o contratante, a empresa, que é a Harris, não tô defendendo isso. Mas assim, eu cobro eles falam, estamos tentando resolver. É só isso que eu recebo de volta. Entendeu? Eles falam assim, ó, tenta fazer tal coisa, a gente vai tentar resolver, a gente tá conversando, a gente vai falar na próxima semana. Na próxima semana eu mando de novo. Então, assim, é tramitação burocrática. Esse é o grandíssimo problema dos pagamentos. Não é que eles não têm, eles têm todas as tabelas atualizadas, porque sou eu mesmo que atualizo. Os formulários, quem faz é o Bu, quem manda os links pra eles é o Bu. Então a gente manda tudo, eles têm todas as informações. É problema burocrático de conversa de um país com o outro mesmo. Entendeu? É coisa de tipo, lá é feito de um jeito, aqui é feito do outro, então pra você conseguir encaixar é embaçado, é isso que tá rolando. Complicado. É questão que a gente espera, né, que tenha uma solução mais rápida, né? A gente tá brigando pra isso, até final de ano, normalmente a Harris costuma mudar muitas diretrizes no começo do ano, a gente até espera, tipo assim, a janeiro é quando vem a pedrada que mudou um monte de coisa, não muda só mapa e patch no jogo, muda um monte de coisa. E a gente espera que eles consigam resolver isso. Quanto à Premier League, por enquanto eles não falaram nada. Na gringa tá rolando, Global Series e Premier League. Aqui, como a premiação tava equivalente, eles preferiram falar, não, vai ficar o Global Series, não vai ter mais a Brasil Paladins League. Mas pro ano que vem, eu não sei de nada, não me falaram nada, mas pro ano que vem pode ser que aconteça. É uma caixinha de surpresa, né? A gente espera que tenha muitas coisas positivas já pro ano que vem, né? Cara. Porque assim, o Global Series mesmo, até maio, junho, a gente não sabia de nada. A gente não tinha ideia de nada, não sabíamos, ninguém sonhava com isso. A gente achava que ia ficar do jeito que tava. Do pessoal da Max 5 fazendo o Global Series, a gente fazendo a Chasers, tipo liga principal, liga de acesso, acabou. De repente a Harris chega e fala assim, ó, vai ter o Global Series, é isso aí e acabou, é só isso. Entendi. Entendeu? Então assim, meio que aí depois rolou aquilo do segundo Global Series classificar pro Mundial. Então assim, eles mudam a coisa muito em cima da hora pra gente. Até teve problema de campeão banido, que assim, às vezes eles mudam no domingo mesmo. Entendeu? Aí se dá algum probleminha ali na hora, aí complica, né? É muito em cima da hora. Então é por isso que eu falo, não adianta ficar no pé dos caras agora, final de ano. A gente vai saber de alguma coisa. E assim, a gente não esconde. Lógico que a gente tem que primeiro saber se pode soltar a informação, a gente tem que primeiro saber se pode passar. Mas, assim, a gente soube de alguma coisa, confirmou a informação, a gente já solta no Esporte Pro BR. Então assim, se tiver alguma coisa de Premier League, de qualquer coisa, vocês podem ter certeza que a gente vai soltar rapidão. Certo. Mustelão, uma última pergunta, que essa é uma dúvida que eu tenho, eu não sei se você vai poder falar também, mas se também não puder, não tem nenhum problema. Que é em relação à galera dos consoles. Porque assim, eu vejo que tem uma galera da comunidade falando em relação aos campeonatos que em PlayStation 4 e Xbox One, por enquanto, tá parado. Então, eu queria saber, vai ter mais pra frente? Tem alguma previsão, algo do tipo? Você não pode falar? Como é que é? Não, posso. Previsão a gente não tem. Já entramos em contato com eles, tanto com a Harris quanto com a Level Up, que é quem cuida do jogo, né? Independente da gente estar cuidando do Global Series. Direto com a Harris, que eles estão tratando isso com a gente. Quem cuida do jogo aqui, a publisher, é a Level Up, então a gente conversa bastante com eles. Então o que acontece assim, a gente fala, porque tem o console Wars lá, né? Tem a do pessoal do PlayStation, do Xbox lá na gringa, a gente pergunta, e por enquanto ninguém falou nada. Por enquanto ninguém tocou no assunto, a gente fala muito disso, de talvez uns codes pra sortear pro pessoal.
Mas eles, por enquanto, não se pronunciaram em nada de trazer o console Wars pra cá, não. Entendi. O jeito é a gente aguardar, né? Sabemos. Que eu tenho acompanhado também em relação ao cenário dos consoles. Realmente, que nem você falou do console Wars. Lá fora, aparentemente, a comunidade também de consoles lá fora acho que é bem maior em relação ao Brasil. Acho que isso qualquer um pode notar. Mais barato também, né, cara? Você tem um custo de vida menor e você ganha melhor e as coisas custam menos. Exatamente. Mais E isso é um dos pontos também cruciais. Então a gente espera, né? Porque assim, eu tive o console, tinha um PlayStation 4 também, só que como hoje eu tenho focado muito no PC, eu acabei vendendo. Mas assim, sim. A mecânica é diferente, mas você vê que a galera gosta pra caramba também de você estar jogando no controle. Não é a mesma coisa que um mouse e teclado, mas tem o seu público, né? Então a gente espera também que a gente possa ter atenção, logo menos, aí pros consoles também aqui no Brasil. Sim, sim. Cara, eu gostaria muito, assim, independente de ser eu narrando, de ser uma outra pessoa, eu gostaria muito que tivesse essa diversificação, entendeu? Ter, por exemplo, um evento presencial, igual tem lá, que você tem o pessoal do PC, depois vai o resto da galera. Você aumenta o público. Sim, com certeza. E a gente, como narrador, a gente que trabalha com a comunidade, a gente quer mais que aumente mesmo. É isso aí. Eu acho bem legal. Bom, Mustelão, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí pela sua participação ali. Gente, eu não paguei 10 mil pro Mustelão, infelizmente... Não tenho grana, não tenho cash aí não. Infelizmente, quem sabe mais pra frente, a gente chama os convidados, a gente paga 5 mil reais, tá bom pra você, Mustelão? Nós faz a camisa, não se preocupa não. Nós usa camisa, assim, ó, do tapa, assim, opa, aí sim, eu curti. Show de bola. Cara, sinceramente, assim, eu que agradeço muito você ter me chamado. Eu acabei até demorando um pouco pra responder você. Não, imagina, eu sei também. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque eu acho legal isso. Tem muita gente que fala assim, faz um vlog. Tem cara que chega no meu inbox e fala assim, faz um vlog do que você faz no dia a dia. Eu falo, cara, se eu fizer um vlog do meu dia a dia, você vai me odiar, porque eu fico sentado na frente do computador sem fazer nada. Né? Eu vou pra academia, uau. Mas assim, eu achei muito legal isso, porque é uma iniciativa interessante. A gente fala muito dos jogadores, não que isso seja errado. Eles têm que ser as estrelas, não a gente. Eles têm que ser os caras. Que nem o Quadra do Ground Ford, entendeu? O Bosteta, que a gente conhece pela zoeira dele, pelos posts dele. O Hexa do Ares que ele fez lá no presencial, eles têm que ser as estrelas, mas eu acho interessante assim mostrar esse lado, porque tem muita gente que trabalha, cara. Tem você, entendeu? Tem o Arsênio, tem a Momo, tem o Ferdi, tem o Bu, tem mó galera, entendeu? O pessoal da LBE, o pessoal aí da Uproar que trabalha com Paladins também, então eu acho muito interessante você mostrar esse lado da galera. E aquilo, eu sempre tive vontade assim, de conhecer literalmente os bastidores do Paladins, que eles falou, tem a questão dos players, mas é aquilo, não é simplesmente só os players que fazem a questão do jogo crescer a cada dia. Envolve tudo isso que você falou, cara. Envolve o cara cuidando da narração, envolve as pessoas que divulgam no cenário, como a gente tem a Momo aí também, que sempre fala em relação a Paladins. Então eu acho bem interessante e era algo assim que eu tinha muito em mente estar fazendo esse quadro aqui. Pra justamente conhecer vocês que trabalham nos bastidores, eu acho muito interessante. Entendeu? Isso é legal, cara. E assim, a gente ainda tá na frente da câmera, né? Tem muita gente, eu lembro muito, isso é um exemplo até, historinha rápida, mas em 2015, quando a gente foi lá pra fazer o Mundial, a gente não conhecia ninguém direito, a gente tava meio perdidão, tipo, os nubão, assim, tipo, os caras eram, tá ligado? Os caras eram Camurça 5 no elo de narrador. A gente tava perdidão e aí tinha um cara lá, que era o Vair, que trabalhava na X5, e ele começou a conversar com a gente e ele era assim, ele era basicamente o faz-tudo de lá. Ele era o cara que montava palco, ele era o cara que montava os palcos, não sei o que. Você começou a conversar com o cara, mano, se você tirasse o cara de lá naquele momento, naquele dia, não rolava mais nada. Entendeu? E ele é um cara totalmente dos bastidores, a galera conhece, quem conhece ele gosta muito dele, é um cara super gente boa. É um cara assim que eu carrego de exemplo e pro coração pro resto da vida. Mas assim, ele é um cara totalmente bastidores. Tanto que no final daquele campeonato a gente chamou a galera toda pra aparecer na frente da câmera pra terminar o campeonato. Chamamos ele também. Porque é um cara assim, tem muita gente nos bastidores que rola. Tipo, o cara que grava, o cara que faz o post, entendeu? Tem muita gente que nem sequer aparece na frente das câmeras e que é essencial. Fazem toda a diferença. Gente ali, que nem a gente vive brincando com o Pedrinho lá na Razer, né? Porque, mano, a gente tá lá, tá narrando, beleza, a gente tá fazendo nosso trabalho, a gente é essencial pra transmissão, mas se não tem o Pedrinho lá, controlando a live, vendo luz, vendo iluminação, vendo som, a gente não sai. Então tem muita gente legal, assim, que pelo backstage, entendeu? Que é legal, assim, dar um pouco de holofote. Tudo um conjunto, né, Mustelão? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista aqui com o Mustelão. Deixa o like de vocês, porque é sempre muito importante. As redes sociais do Mustelão vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Por isso, vocês que querem encher o saco do Mustelão, mandar um salve, cola lá, tá? E tem alguns horários dos próximos torneios também, Mustelão, passar o pessoal?
Cara, a gente vai ter que nem. Tem. Bom, Global Series. Hoje. Eu não sei que dia que essa entrevista vai, mas hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira, às 8 da noite, tem a Chasers. Tá acabando agora, tem só as duas últimas. E eu não ganhei cristais, eu não acredito. Que são. Verdade, não vem cristal. Eu não ganhei cristal. Que beleza. É chato isso. Falei, narrador tinha que ganhar cristal. Pois é, né? Velho. Aí. Pois é chato, mano. Mas ó, campeonato, você quer participar de campeonato? Tem a Chasers de Paladins começa às 2 horas da tarde, no sábado. O check-in é da 1 às 2, depois disso não pode mais. Então tá lá, fica a inscrição aberta a semana inteira lá no Battlefy do Esportes Pro BR. No domingo tem o Global Series, as Chasers vão parar agora pro final do ano, o Global Series vai direto. Então vai ter Global Series até junho, pelo menos. Então tá lá de domingão, Global Series de Paladins, tem as Chasers de Smite, tudo no mesmo horário, da 1 hora da tarde até as 2 para fazer o check-in, inscreve o time, fica aberto lá a semana inteira e vambora. As transmissões é Chasers de Smite na segunda, a Chasers de Paladins na sexta, o Smite às 7, o Paladins às 8 e o Global Series às 8 toda quinta-feira até o ano que vem. Isso aí, galera. Então não se esqueça de inscrever o time de vocês aí. E cara, eu vou tentar também, viu, Mustelão? Vou ver se eu consigo alguma coisa aí, alguns cristais pelo menos, que tá difícil, viu? De chacina a gente montou Olha, mano. Chegaram a jogar mesmo? A gente jogou eu, Ferd, o Socaporva, a Aurora e o Bu. A gente pegou e foi, vamos brincar. A gente pega de frente Skullest, RC Soldier, não sei. Cara, não duramos 5 partidas. Meu Deus do céu. Eu entrei no jogo lá, nível 43, o mais baixo do outro lado era 219. Eu falei, pronto, eu já morri no logo. Vocês quase que quitaram da partida, né? Eu falei, mano, não vou jogar sério. Eu falei, não tem como jogar sério. Eu falei, vou tentar matar um, pelo menos pra falar que eu matei um pro, mano. Mas não tem jeito, não. Eu falei, vou ficar ali em cima mesmo, no meu lugarzinho, ali na minha bancadinha narrando, que é mais fácil. Deus do céu. Também, cara, eu acho que ia levar um stomp ali tranquilo. Mas enfim, eu ia jogar lá só pra me divertir mesmo. Porque você pega um time desse, é complicado você esperar outra coisa, né? Então é isso aí, Marcelão. Brigadão, cara. Um abraço. Fica com Deus aí. Eu que agradeço, meu velho. Iniciativa show Valeu. De bola. Pode mandar pra gente que a gente vai compartilhar. Vai que vai. Valeu. Abração, Marcelão. Falou. Falou. Abraço.